No capítulo 3 do livro de Gênesis, somos conduzidos ao encerramento da primeira dispensação e à introdução da segunda. É nesse momento que dois eventos fundamentais ocorrem e moldam o cenário espiritual do homem a partir de então. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vemos o momento exato da transgressão de Adão e Eva. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Por este ato, ambos pecaram contra Deus, desobedecendo diretamente a única ordem que lhes fora dada. Gênesis capítulo 2, versículo 17. O resultado foi imediato. Deus declara em Gênesis capítulo 3, versículo 22: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem, que antes era inocente, agora adquiriu o conhecimento do bem e do mal, algo que antes não possuía. Essa aquisição representa o nascimento da consciência. Adão e Eva agora sabiam distinguir entre certo e errado, mas esse conhecimento veio como resultado da queda, e não como bênção. A consciência, portanto, foi dada ao homem como um meio interno de julgamento moral, mas também como testemunha de sua culpa. O segundo evento crucial aparece nos versículos finais de Gênesis capítulo 3. Após anunciar o juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem, lemos no versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui, Deus provê para os dois uma cobertura, mas não qualquer cobertura. Para que houvesse peles, houve derramamento de sangue. Um animal, ou talvez mais de um, foi morto. Uma vida inocente foi tirada para cobrir a vergonha de dois pecadores. Este é o primeiro sacrifício registrado nas Escrituras. E não foi um sacrifício oferecido por homens, mas pelo próprio Deus. Ele mesmo tomou a iniciativa. Adão e Eva tentaram antes costurar para si aventais de folhas de figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Mas aquilo não foi suficiente. A tentativa humana de cobrir sua culpa por meios próprios jamais satisfaz a justiça divina. Foi preciso que Deus, em sua graça, suprisse uma cobertura aceitável. A partir daí, aprendemos a profunda verdade da substituição. A necessidade do pecador só pode ser suprida mediante a morte de um substituto inocente. Isso antecipa o que o apóstolo Paulo escreveria muitos séculos depois. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ao iniciarmos então a segunda dispensação, a dispensação da consciência, o homem está fora do jardim do Éden, afastado da presença de Deus, vivendo sob os efeitos da sua queda. Gênesis capítulo 3, versículo 24, registra: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho de volta estava interditado. Aqueles querubins, com a espada flamejante, representam a justiça de Deus em ação, impedindo o homem de se aproximar novamente do lugar da comunhão. No entanto, Deus não deixa o homem sem direção. Nesta nova dispensação, ele começa a revelar progressivamente o caminho da reconciliação. Em Gênesis capítulo 4, vemos Caim e Abel oferecendo ofertas a Deus. Abel, guiado por uma consciência iluminada pela revelação divina, oferece das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gênesis capítulo 4, versículo 4. A oferta de Abel é aceita porque segue o princípio que Deus estabeleceu. O caminho da reconciliação passa por sacrifício, por sangue, por morte vicária. Isso é confirmado mais adiante, quando Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos diz: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Esta dispensação se estende por cerca de 1500 anos,
até o momento em que Deus intervém com o dilúvio. Gênesis capítulo 5 traça as gerações a partir de Adão, e Gênesis capítulo 7 marca o julgamento divino sobre a corrupção que se espalhou pela terra. O capítulo 7, versículo 11, afirma que o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé, o que, conforme a cronologia bíblica, corresponde ao ano 1656 após a criação de Adão. Durante todo esse tempo, a humanidade teve a consciência como seu guia, mas essa consciência por si só mostrou-se insuficiente para conter a maldade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." A dispensação da consciência terminou com o juízo divino, mas não sem antes estabelecer uma base fundamental da revelação. A justiça de Deus exige pagamento pelo pecado, e esse pagamento só pode ser feito por um substituto. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, resume esta realidade. "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor." A justiça de Deus é inflexível, sim, mas sua graça providenciou o meio da substituição. Desde os dias de Adão até a cruz do Calvário, essa verdade foi repetida em cada sacrifício aceito por Deus. Portanto, ao olharmos para esta segunda dispensação, vemos duas colunas fundamentais da revelação divina: a consciência humana, despertada pelo conhecimento do bem e do mal, e a doutrina da substituição. O caminho de volta à presença de Deus através da morte de um inocente em lugar do culpado. Essas verdades ecoam até hoje, pois o Evangelho eterno se fundamenta na justiça e na graça de Deus, manifestadas plenamente em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Em Gênesis, capítulo 4, encontramos Abel se aproximando de Deus, trazendo em suas mãos um cordeiro. Ele colocou aquele animal sobre o altar, e o cordeiro, que nunca havia pecado, morreu em seu lugar. A Escritura afirma que Deus atentou para aquele sacrifício, e Abel foi aceito. Mas surge uma pergunta importante, para a qual o Antigo Testamento não oferece uma explicação direta. Como Abel soube que deveria apresentar um cordeiro como sacrifício a Deus? Caim, por sua vez, também quis se aproximar de Deus. Ele levou o fruto do seu trabalho, algo que lhe custou tempo, esforço e dedicação, lavrou a terra, plantou, cuidou e colheu. Ofereceu as primícias da terra ao Senhor, mas sua oferta foi rejeitada. Como então Abel sabia que seria aceito oferecendo um cordeiro, enquanto Caim foi rejeitado ao oferecer o fruto do solo? A resposta está no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel não ofereceu um sacrifício correto por acaso, mas pela fé. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." A fé não é um sentimento vago, nem uma crença em qualquer coisa. Fé verdadeira tem uma base sólida, a palavra de Deus. Ela nasce do ouvir, e o ouvir é da palavra de Deus. Portanto, se Abel ofereceu aquele sacrifício pela fé, é porque havia escutado a palavra do próprio Deus. Deus havia falado, e mesmo que o livro de Gênesis não registre essa revelação diretamente, podemos ver uma figura clara já em Gênesis capítulo 3, quando Deus sacrificou um animal para vestir Adão e Eva. Foi ali, naquele momento, que ele demonstrou o caminho da reconciliação, a substituição. Um inocente morrendo no lugar do culpado. A partir dessa revelação inicial, Adão e Eva puderam ensinar seus filhos. Ou, talvez,
o próprio Deus tenha falado diretamente com Caim e Abel. Mas o fato é que ambos sabiam qual era o caminho revelado por Deus: a morte de um substituto inocente. Esta é uma revelação fundamental e que se desenvolve nas dispensações seguintes. Deus vai mostrando de maneira progressiva que a única forma de o pecador se apresentar diante dele é mediante a morte de um substituto. Desde o princípio, havia apenas um caminho de reconciliação: a morte de um inocente em lugar do pecador. E o que aconteceu naquela primeira dispensação com Abel é um retrato daquilo que aconteceria séculos depois no Calvário. 2000 anos atrás, junto ao Rio Jordão, João Batista viu Jesus de Nazaré se aproximando. Ele parou tudo o que estava dizendo e fez uma declaração solene: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O pecado havia fechado o caminho para Deus, mas o Cordeiro de Deus removeu esse obstáculo pelo sacrifício de si mesmo. Todos nós que cremos na obra de Jesus Cristo fomos salvos por meio desse sacrifício. Aceitamos a morte dele como algo feito em nosso lugar. Somos aceitos por Deus porque o nosso substituto morreu por nós. E que consolo glorioso é saber disso. Ele morreu por mim. Jamais veremos o inferno, porque ele morreu por nós. E um dia estaremos no céu, porque ele morreu por nós. Mas há algo mais que muitas vezes deixamos de considerar. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus não morreu apenas para nos salvar. Ele morreu para que vivamos para ele. A salvação é uma verdade preciosa, mas há também o chamado à consagração. Se ele morreu por nós, então morremos com ele. E se vivemos, é para viver para aquele que nos amou, morreu por nós e ressuscitou. Este é o ensino prático da morte de Cristo: não vivermos mais para nós mesmos, mas para ele, todos os dias da nossa vida. No capítulo 2 da carta aos Efésios, lemos que estávamos mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa condição espiritual antes da salvação, completamente separados de Deus. Mas o mesmo texto declara que ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida, vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Já na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 2, aprendemos algo mais. Agora estamos mortos para o pecado. Percebe a diferença? Antes, mortos em pecados. Agora, mortos para o pecado. Romanos, capítulo 6, continua esse ensino e nos exorta a reconhecer essa nova realidade. Não se trata apenas de afirmar com palavras que morremos para o pecado, mas sim de considerar, de fato, essa condição como verdadeira. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso está claramente escrito em Romanos capítulo 6, versículo 11. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o que isso significa na prática? Significa que o crente, estando morto para o pecado, não deve mais responder aos seus apelos. Imagine um corpo sem vida. Se alguém oferece ao morto uma refeição requintada, ele não reage. Se o convida para uma grande festa, ele permanece inerte. Por quê? Porque está morto. Assim também deve ser aquele que está em Cristo. Não deve haver resposta interior aos atrativos do pecado, porque espiritualmente estamos mortos para ele. Essa realidade é fundamentada na obra do Senhor Jesus. Ele morreu por nós. Portanto, ao aceitarmos essa obra pela fé, morremos juntamente com ele. É isso que a cruz nos ensina, e Deus nos chama a viver de modo coerente com essa verdade. Se Cristo morreu para nos salvar, podemos viver em pecado como se nada tivesse acontecido? Isso seria desprezar o Calvário. A mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, nos ensina que o crente morreu para o pecado.
Já a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, nos ensina que o crente morreu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando essa verdade é real em nossa vida, o mundo perde o seu apelo. Seus convites, suas vaidades, suas modas e ambições deixam de ter valor. Mas é preciso honestidade diante de Deus. Será que o mundo já morreu para você? Ou será que ele ainda tem influência sobre sua mente e coração? A Bíblia vai além. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, aprendemos que o crente também morreu para si mesmo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso talvez seja o aspecto mais difícil de viver. Dizer não ao pecado é uma batalha. Dizer não ao mundo é uma renúncia. Mas dizer não ao próprio eu, à própria vontade, ao que gostamos e queremos, exige entrega completa. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus declarou: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É mais fácil dizer não aos outros do que negar a si próprio. No entanto, a morte do Senhor Jesus por nós tem implicações pessoais e profundas. Ele morreu em nosso lugar. Logo, a vida que temos agora pertence a Ele. Não vivemos mais para nós mesmos. Como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a base da vida cristã. Morrer para o pecado, morrer para o mundo e morrer para si mesmo. Tudo por amor àquele que por nós morreu e ressuscitou. Nesta dispensação, havia uma dupla responsabilidade. Primeiramente, o ser humano tinha a responsabilidade de andar à luz da sua própria consciência. Em segundo lugar, ele deveria se aproximar de Deus por meio de um substituto, conforme o princípio do sacrifício. Na segunda dispensação, Deus não deu uma nova lei escrita. Na primeira, que corresponde ao tempo no Éden, o mandamento era específico: Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está registrado no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 17. No entanto, depois da queda, no início da segunda dispensação, Deus não acrescentou novos mandamentos escritos, porque agora o homem já possuía consciência. Essa consciência, adquirida após a queda, tornava o homem responsável por viver de acordo com aquilo que sabia ser certo e errado. Isso é evidenciado no capítulo 4 do livro de Gênesis. Quando Caim apresentou sua oferta ao Senhor Deus e foi rejeitado, o próprio Deus ainda falou com ele. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, lemos: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim tinha conhecimento do bem e do mal. Sua consciência o alertava. Ele sabia o que era certo, mas não fez. Essa era sua responsabilidade: andar na luz da consciência, praticando o bem e rejeitando o mal. Desde Gênesis capítulo 3, o ser humano possui uma consciência, e isso nunca foi anulado. Cada pessoa possui essa voz interna, esse senso do certo e do errado, que é um dom precioso de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo explica que, mesmo os gentios que não tinham a lei de Moisés, mostravam que a lei estava escrita nos seus corações, pois sua consciência os acusava ou os defendia. Isso mostra como a consciência pode refletir os princípios morais de Deus, ainda que não tenha recebido uma revelação escrita. Contudo, o Novo Testamento também ensina que a consciência pode perder seu efeito. Encontramos a distinção entre uma consciência pura e uma consciência má. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, Paulo escreve
que para os puros todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis nada é puro. Antes, até a mente e a consciência deles estão contaminadas. Ele se refere a pessoas que dizem conhecer a Deus, mas negam com suas obras. Essas pessoas vivem em contradição, falando uma coisa e fazendo outra. Vivendo assim, a consciência vai se tornando impura, contaminada, e com o tempo perde sua sensibilidade. A pessoa continua pecando, mas já não sente mais o peso do erro. E é exatamente isso que acontece com muitos. No início, cometem um pecado, e a consciência os acusa. O sono se vai, a tristeza pesa no coração. Mas, ao repetir esse pecado várias vezes, a consciência vai se calando e aquilo que antes causava lágrimas e angústia já não incomoda mais. A prática do pecado contamina a consciência. E há uma condição ainda pior. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo fala de alguns que têm a consciência cauterizada. Isso é mais grave do que a contaminação. Uma consciência cauterizada é como se estivesse queimada, insensível. A pessoa peca com prazer, com vontade, e já não sente nenhum remorso, nenhuma repreensão interior. Quando se chega a esse ponto, a situação é extremamente perigosa. Um coração que já não sente culpa está próximo da condenação eterna. Por isso é necessário vigiar. Se, por outro lado, a sua consciência ainda é pura, sensível e ela te acusa mesmo pelos pequenos erros, então dê graças a Deus por isso. Valorize essa sensibilidade. O apóstolo Paulo declarou em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16: Procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Uma consciência assim é uma bênção, pois te ajuda a evitar o pecado. Às vezes você se encontra diante de uma dúvida e a consciência te alerta: não faça isso. Se essa consciência estiver purificada e iluminada pela palavra de Deus, ela será como uma luz que aponta a direção certa. Portanto, cuide da sua consciência, alimente-a com a palavra de Deus, viva em integridade. E se perceber que ela já está se enfraquecendo, se já não te acusa como antes, clame a Deus por restauração, pois enquanto a consciência estiver viva e sensível, ainda há esperança. Nesta segunda dispensação, o homem é chamado a viver de acordo com a consciência que adquiriu após a queda. Contudo, assim como na primeira dispensação, essa também é marcada por inúmeros fracassos. Um dos primeiros e mais marcantes é o de Caim, que tentou se aproximar de Deus, oferecendo um sacrifício, fruto do seu próprio esforço, proveniente de uma terra que havia sido amaldiçoada. Seu sacrifício não foi aceito. Caim escolheu deliberadamente ignorar a revelação divina, recusando-se a seguir o caminho que Deus havia indicado. Essa desobediência não foi um caso isolado. A Epístola de Judas, no versículo 11 do capítulo 1, alerta: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Deus ainda lhe deu a oportunidade de fazer o que era certo, prometendo aceitação caso ele agisse conforme a sua vontade. Mas Caim, rejeitando a palavra de Deus, ignorou a voz da consciência e seguiu um caminho de violência. Mesmo sabendo que matar era errado, ele tirou a vida de seu irmão Abel. Em seguida, mentiu diante de Deus, dizendo que não sabia onde seu irmão estava, ao que respondeu: Sou eu o guardador do meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Foi uma rebelião aberta contra o Criador. O texto então afirma de forma solene: E Caim saiu da presença do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 16. Um afastamento definitivo. Esse afastamento nos remete ao que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Ali vemos o grande trono branco, com o Senhor Jesus assentado como juiz. Pecadores de todas as eras estarão diante dele, e os livros serão abertos. Serão julgados segundo suas obras e, em seguida, lançados no lago de fogo. Caim foi o primeiro a sair da presença de Deus para nunca mais voltar. Casou-se,
teve filhos, construiu cidades e prosperou neste mundo, mas tudo isso num sistema condenado ao juízo do dilúvio. Entre os descendentes de Caim, aparece Lameque, mencionado ainda em Gênesis capítulo 4. Ele seguiu o mesmo caminho de violência ao matar um jovem e também rompeu com o padrão estabelecido por Deus no casamento, tomando para si 2 esposas. Aqui vemos o início explícito da bigamia, em oposição direta ao princípio divino de um homem e uma mulher unidos por Deus no Éden. O que Lameque fez destruiu ainda mais a consciência humana, promovendo imoralidade e desordem. Avançando até Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. A terra estava cheia de violência e toda a carne havia se corrompido. Diante disso, Deus declara no versículo 13: destruirei a terra com o homem. O fracasso humano nessa dispensação culmina no juízo divino, a destruição da terra e de tudo o que nela havia. Porém, um aspecto novo e importantíssimo surge neste ponto da história. Algo que na primeira dispensação estava apenas em forma embrionária, agora se torna evidente: o surgimento de um remanescente. Pela primeira vez, temos um pequeno grupo que permanece fiel em meio à corrupção generalizada. Apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, um total de 8 pessoas, acharam graça diante de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Esse remanescente seguiu a revelação divina, não se afastando do padrão estabelecido por Deus. Desde o Éden, o Criador havia instituído o casamento entre um homem e uma mulher. Lameque corrompeu isso, e no capítulo 6 de Gênesis, a bigamia e a imoralidade se tornaram normas da sociedade. Contudo, esses 4 casais permaneceram fiéis àquilo que Deus havia ordenado. Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Jafé e sua esposa, Cã e sua esposa, formavam um testemunho vivo em meio à apostasia total. Nesta segunda dispensação, o homem é chamado a viver de acordo com a consciência que adquiriu após a queda. Contudo, assim como na primeira dispensação, essa também é marcada por inúmeros fracassos. Um dos primeiros e mais marcantes é o de Caim, que tentou se aproximar de Deus, oferecendo um sacrifício, fruto do seu próprio esforço, proveniente de uma terra que havia sido amaldiçoada. Seu sacrifício não foi aceito. Esse princípio, o de um remanescente fiel, voltará a aparecer nas próximas dispensações. Mesmo quando a maioria se desvia, Deus preserva um grupo que mantém a fidelidade à sua palavra.